Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar a noção de função quadrática. O que você me diz? Está pronto? Vamos lá? Qual é o nosso objetivo? Os nossos objetivos, né? Definir a função quadrática, afinal, o que é isso, né? Compreender que a função quadrática é utilizada em várias situações do cotidiano. Muita aplicação prática disso, gente. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pensar um pouquinho. Você lembra que uma equação do segundo grau era assim classificada por apresentar o expoente igual a 2? O expoente da letra, lembra? Por isso é chamada de equação quadrática, né? Você sabia que também podemos utilizar a equação do segundo grau em uma função matemática? Lembra? Função nada mais é do que uma relação entre duas variáveis, de forma a usar a equação quadrática. Ficou confuso? Respira aí que a gente já desenrola esse negócio. Olha uma situação aqui, ó, gente. O logotipo de uma empresa foi criado a partir de um quadrado dividido em 8 partes iguais. Olha o desenho ali, ó, bem bonitinho, né? Conforme a figura. A área de cada parte é função do lado do quadrado. Portanto, a área pintada de vermelho, ou seja, 2 das 8 partes, é função do lado do quadrado. O que significa que é função? Significa que depende do lado do quadrado. De acordo com a medida do lado do quadrado, nós teremos a área daqueles 2 triângulos vermelhos. Qual é a fórmula dessa função? Agora já apertou, né? A gente já entendeu que depende do lado. Se o lado for grandão, a área logicamente será maior. Se o lado for menor, a área será menor também, é proporcional. Mas qual é a função? Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Nós estamos falando de área de triângulo. Como que eu determino a área de um triângulo? É a área de um quadrado, de um retângulo, dividido por 2. A gente pega metade apenas. Então vai ficar base vezes altura, que é a área de um retângulo, e eu divido por 2 porque eu só quero a metade. Ok? Aí olhando para o nosso desenho, a medida do lado do quadrado seria um x. Eu não sei quem é. Eu sei que se ela aumentar, a área do triângulo também aumenta. Só que aqui, se você reparar, esse ladinho aqui do triângulo é exatamente metade da área do quadrado. Então, olha aqui, ó, x sobre 2, afinal é metade, ok? Então, a base também, esta medida aqui, ó, também é metade do lado do quadrado. Então, a base e a altura ficam iguais. X sobre 2, a base, vezes x sobre 2, que é a altura, dividido por 2, que era da fórmula da área do triângulo. Como é que fica esse negócio? Muito difícil? Não, gente, bem tranquilo. Multiplicação de fração, você multiplica de cima com de cima, põe em cima, de baixo com de baixo, põe embaixo. Então, ó, x vezes x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E agora a divisão de fração, gente. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, o que vai acontecer? Os 2 denominadores vão se multiplicar. Então, o x ao quadrado se mantém. 4 vezes 2, 8. Então, a área daquele quadrado, daquele triângulo vermelho, perdão, é x ao quadrado sobre 8. Onde x é a medida do lado do quadrado, certo? Não ficou tão difícil assim, né? Tem umas continhas aí no meio do caminho. Mas a questão é que eu tenho quantos triângulos vermelhos mesmo? 2. Então, eu multiplico essa área por 2. Então, na hora de multiplicar, a gente simplifica o numerador com o denominador. Vai dar x ao quadrado sobre 4. Ou, se você preferir usar na forma decimal, eu tenho 1 aqui em cima como numerador. 1 dividido por 4, 0,25 do x ao quadrado. Onde x é a medida do lado do quadrado. Então, aqui eu tenho uma fórmula que relaciona a área com a medida do lado do quadrado, certo? Olha aqui, é x ao quadrado. Apareceu um 2 ali como expoente do x. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma função quadrática, porque o expoente da letra é 2. Olha ali, ó, função quadrática. O que é então? É toda função definida pela sentença matemática ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho uma relação, o y está se relacionando com o x, e eu escrevo x como uma equação do segundo grau.
Logo, tudo isso se torna uma função do segundo grau, uma função quadrática. Lembrando que o A, B e C são números, galera, números, certo? Reais, pode ser qualquer coisa. Decimal, fração, racional, negativo. Só o A não pode ser zero, lembra? Porque senão esse termo some e deixa de ser uma função quadrática. Então, há um exemplo aqui, ó, que a gente acabou de ver. A área x ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho 2 no expoente da letra. É uma função quadrática. Ou, se eu escrever da forma decimal, a mesma ainda, né? Continua sendo uma função quadrática. Viu como ficou fácil? Não é tão difícil assim. Para isso, vamos praticar um pouco para a gente fixar essa ideia? O exercício diz assim, ó. Numa sala retangular de um laboratório, a parte colorida da figura, a parte azul, ó, será destinada à análise de resultados de exames clínicos. Pergunta: qual é a fórmula da área colorida y em função de x? Então, eu tenho que aqui é 12 por 8. Esse é o tamanho da sala inteira. Mas esse pedaço aqui vai ser x e aqui também x. Qual é a fórmula que relaciona a área? Ele está chamando a área de y, em função desse ladinho x aqui, hein? Lembra como calcula? Pensa aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Conseguiam pensar um pouquinho sobre como determinar a área daquela parte colorida? Vamos olhar o desenho de novo, olha. A parte que eu quero determinar a área é essa parte azul, certo? Esse azul é tipo um L, concorda comigo? Eu tenho fórmula para calcular espaços com o formato da letra L?
Não, né? Então, se eu não tenho uma fórmula específica, eu tenho que usar de outras estratégias. Uma estratégia seria picar a figura, seria recortar, particionar a figura em pedaços menores, ok? Então, eu poderia pegar esse retângulo de cima, cortar aqui, ó, e pegar esse de baixo. É uma estratégia? Dá certo? Sim. Outra estratégia na hora de calcular áreas assim de figuras diferentes é você pegar o todo, o maior, o tudo que você tiver, e você vai daí tirando os pedaços que você não quer. Então, por exemplo, eu poderia pegar a área grandão, aqui ó, grandona do retângulo, e tirar o que eu não quero. O que eu não quero? Esse retângulo branco. Também é uma outra estratégia que a gente pode usar, tá bom? O que nós vamos estar usando? Vamos usar essa segunda, que é mais fácil nesse caso, onde você pega a área total e vai tirando o que você não quer. Tirar, lembrando que é uma conta de menos, ok? Eu estou tirando, eu não quero aquele pedaço. Então, para fazer isso, eu preciso determinar a diferença entre a área maior e a área menor. Beleza, a área maior fica fácil, né? É um retângulo grandão, 12 por 8. Então, a área vai ser 12 vezes 8, base vezes altura, 96 metros quadrados. Beleza. E agora eu preciso tirar aquela área daquele retângulo branco. Então, eu preciso da base e da altura dele, ok? Qual é a base aqui? Opa, eu não tenho. Peraí, não tenho diretamente. Eu tenho toda a medida da base, ó. Toda a medida é 12. De novo, eu não quero aquele x. Então, o que eu não quero eu tiro. Então, essa medida aqui, dessa base desse retângulo branco, vai ser 12, que é o total, tirando o x que eu não quero. 12 menos x é a base. Ok? E a altura? A altura é esse pedaço aqui, que eu também não tenho diretamente. Mas espera aí de novo. Eu tenho toda a altura desse retângulo inteiro. E o que eu não quero? Eu não quero aquele x que está lá. Então, a altura do branco, do retângulo branco, vai ser 8, que é tudo, tirando o x que eu não quero. 8 menos x. E agora a gente consegue determinar a área do retângulo branco. Tudo bem que eu tenho que fazer a distributiva aqui agora, tá? 12 vezes 8, 96. 12 vezes menos x, menos 12x. Agora o menos x também multiplica todo mundo de lá. Menos x vezes 8, menos 8x. Menos x vezes menos x, menos vezes menos, mais x vezes x, x ao quadrado. E agora eu dou uma olhadinha se eu consigo juntar algum termo semelhante aqui, né? Eu tenho dois termos que têm x, então eu posso juntar. E o resto? O resto copia. Só que como eu já vi que vai dar alguma coisa ao quadrado, eu já vou escrever na ordem. Então eu vou escrever x ao quadrado primeiro, o termo que tem x por segundo e o número sozinho por último. Devo 12x, devo 8x, estou devendo tudo aquilo, estou devendo 20x. Aí copia o 96. Então, essa é a expressão que me fornece a área do retângulo branco. Mas respira aí, o que eu queria? Eu quero a área da parte azul. Então, eu tenho que fazer a diferença entre a área maior menos a área menor. Então, é isso que eu vou escrever agora, ó. Área maior menos área menor. 96 menos área menor. Cuidado aí, hein? Como a área menor é um trinômio, ó, são 3 termos, coloque entre parênteses, porque eu estou subtraindo todos esses termos e não apenas o primeiro, tá bom? Então, ó, 96 com menos 96 dá 0. Menos x ao quadrado, menos vezes menos, mais 20x. Então, essa é a expressão que relaciona a área com aquela medida x aqui, ó. Qual é a área em questão? A área da parte azul que a gente queria. Deu para lembrar? Dá um pouquinho de trabalho, uma manipulação algébrica aí, mas não é algo que você não saiba, não é algo assim absurdo de difícil. A gente consegue. Deu certo? Se não deu, não se preocupe, eu aposto que você deu uma encalhada em alguma situação. Espero que você tenha sanado a sua dificuldade, o seu erro e tenha compreendido esse exercício. Vamos para o próximo? Vamos seguir? Função quadrática. Então, vamos retomar alguns conceitos básicos de função, né? Nós temos o conjunto domínio e o conjunto imagem. O que é cada um?
Domínio é o conjunto dos valores possíveis das abscissas, que a gente atribui a x. E a imagem é o conjunto dos valores das ordenadas, ok? Então aqui, ó, o domínio são os valores, o termo independente, o y depende do x, então são os valores dependentes, ok? É a imagem, é o resultado da continha, tá bom? Olha aqui, no caso de uma função, ó, foi dada uma função, foi atribuído alguns valores. Esses valores aqui, eles fazem parte do conjunto domínio, os valores que eu atribuo para x. Mas o resultado da continha não depende de mim, depende da função, então eles são parte do conjunto imagem. Aí juntando o valor domínio com o valor imagem, eu tenho o par ordenado, que faz parte do gráfico da função. Deu para lembrar? Olha lá, ó, eu tenho aqui o conjunto domínio, cada valor do domínio é associado a um único valor na imagem. Por ser uma função quadrática, repare aqui, ó, o menos 3, tem duas flechinhas chegando nele. Isso pode acontecer? Pode, ó. O menos 2 chega no menos 3 e o 0 também. Continua sendo função, mas por ser função quadrática, tem alguns valores da imagem que vêm lá do domínio de dois valores diferentes. Isso pode acontecer, tá bom? Então, ó, como podemos perceber, existem valores do conjunto imagem, o segundo, que recebem duas relações do conjunto domínio. Logo, não vão determinar uma reta. Então, não vai ser uma reta o gráfico da função quadrática, tá bom? Vamos ver um exercício 2 aqui, ó. De uma cartolina retangular de 60 centímetros por 40 centímetros, recortamos 4 quadrados iguais, uma em cada canto, e dobramos as abas laterais construindo uma caixa aberta. Então, olha aqui como é que está o desenho, ó. A cartolina, retiramos 4 quadrados de cada canto, quadrados, tem a mesma medida, e o que fazemos? Podemos montar uma caixa. Pergunta, é para a gente calcular a área da cartolina usada para fazer a caixa após ter recortado os quadrados. Então, essa área aqui laranjinha, qual é essa área? Qual é o volume dessa caixa? Agora volume é algo em 3 dimensões, né? Vamos pensar. E C, nesse caso, a área e o volume representam funções quadráticas? Você já, na letra C, você já vai ter respondido a A e a B, dá para saber, né? Então, precisa passar pela A e pela B. Vou dar um tempinho para você pensar e já volto.
Conseguiu desenvolver? A ideia é a mesma anterior, eu quero calcular a área daquele sinal de mais gigante ali. Faz área total tirando os cantinhos, né? Então assim, ó, área total, a cartolina mede 40 por 60, então base vezes altura, menos os 4 cantos. Cada cantinho mede x por x, então 4 cantinhos, x vezes x. 4x ao quadrado, 40 vezes 60, 2.400. A gente gosta de escrever a primeira letra, né? Então, menos 4x ao quadrado mais 2.400. Essa é a área que me fornece, a fórmula que me fornece a área desse espaço laranja aqui, ó, tá bom? Tirando aqueles quadradinhos. A letra B, ele quer o volume, então eu dobrei, eu tenho uma figura em 3 dimensões. Então o volume a gente determina multiplicando de uma caixinha, de um paralelepípedo, multiplicando as 3 medidas, base, altura vezes largura. Então a base, qual vai ser? A base vai ser aqui, ó, gente, 40, tudo é 40, ok? Tudo bem que eu usei ele deitado, como estava no exercício anterior. Tirando os dois cantos, ó, tirando 2x, um x daqui, outro x dali. Essa é uma das medidas. A outra medida é essa alturinha aqui, ó, tá? Que é 60, no caso meu desenho tá deitado, né? Então seria o 40 menos o 2x, o 60 menos 2x está aqui. E a alturinha é a altura do quadrado que foi retirado, é o x. Multiplicando as 3 medidas aqui, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva, né? Bem devagarzinho, organiza as coisas. 4x ao cubo menos 200x mais 2.400x. Então, essa fórmula que me dá o volume dessa caixinha de acordo com esse tamanho x que foi retirado do canto da cartolina. E daí, elas são quadráticas? Bom, apenas a área, né? A área apareceu x ao quadrado, o volume apareceu x ao cubo, 3. Então, não é uma função quadrática, ok? Beleza? Essa sim representa uma função quadrática. O que vimos? A função quadrática que é dada por uma equação de segundo grau, com a diferente de 0 a b, c reais, qualquer número, e ela é utilizada para modelar algumas situações do nosso cotidiano. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!